Olá, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Você já se sentiu como se não merecesse o amor de Deus? Porque você se acha pecador e Deus não está olhando para você porque você não é digno do olhar de Deus por você? Eu quero te trazer uma mensagem que apresenta a transformação para a sua vida, a graça de Deus. Não tem a ver com o que você faz ou o que você fez, mas sim o que Ele fez por você, por mim, por nós. A incrível graça de Deus, o amor que transforma vidas. Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é o amor de Deus por nós, no qual nós não merecemos. Em Efésios 2:8 diz: pois somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, mas pela graça de Deus, pelo dom de Deus. Eu quero iniciar contando uma história que provavelmente você conhece essa história, sobre Davi. Nós sabemos que Davi foi considerado o segundo coração de Deus. E olha que coisa linda, extraordinária, e já confirmando realmente o que é a graça de Deus. Davi pecou e sofreu consequências desse pecado. Davi cobiçou a esposa do seu fiel general do seu exército, Urias. E Betseba ficou grávida e ele se desesperou. Então, ele não queria que ninguém soubesse porque ele era um rei. E ele mandou matar Urias, que era um amigo fiel de confiança dele. Então, ele foi se afundando cada vez mais nesse lamaçal, de mentiras, tentando encobrir o seu pecado. Até que ele teve um determinado momento onde Deus, através do profeta, mostrou para ele, porque na verdade ele sabia no fundo que ele não podia esconder isso de Deus, porque Deus sabia o que tinha acontecido. Só que ele precisava reconhecer e ele precisava ter a oportunidade de se arrepender. Isso é a graça de Deus, de nos levar através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, ao arrependimento, para que nós tenhamos uma vida transformada, para que tenhamos o perdão de Deus. E Davi se arrependeu profundamente. Deus já o havia perdoado, só que queria que ele reconhecesse, que ele se arrependesse e recebesse esse perdão de Deus. E olha que coisa mais extraordinária ainda. Davi sofreu as consequências dos seus erros. Só que Deus estava com ele em cada consequência que ele colheu dos seus erros. Então, essas consequências ficaram mais leves. E Deus transformou essas consequências em benignidade na vida de Davi. Então, Davi, ele cresceu, ele aprendeu com essa lição. E Davi se aproximou muito mais de Deus através dessa lição, colhendo as consequências de mãos dadas com Deus. Por isso que Davi é considerado o segundo coração de Deus, porque Davi, por mais que ele tenha errado,
Davi, ele era verdadeiro. Davi, ele tinha um coração sincero com Deus. Então, se você que cometeu erros, e de repente erros graves, que trouxeram não só prejuízos para você, mas para pessoas que você ama, saiba que a graça de Deus está sobre você. Se você tem fé, se você se arrepende e você pede o perdão de Deus, Deus já te perdoou. E Deus, Ele está disponível para você, para todos nós, para transformar as consequências desse erro, desses erros, transformar num bem muito maior na sua vida. Isso é a graça de Deus, é o favor que nós não merecemos. E Ele derramou essa graça por nós, através do sacrifício do seu Filho, Cristo Jesus. Então, existe poder na morte e ressurreição de Cristo através da cruz. Esse foi o plano de Deus, por amor à humanidade, para nos resgatar do pecado, da condição da queda e nos reconciliar a Deus através do Filho, através do sacrifício do Filho. Então existe um legado no reino espiritual poderoso. E Jesus, ele não é somente o Deus Salvador. Ele não é esse Deus Salvador que de repente você pode enxergá-lo como um Deus Salvador distante. Mas Jesus, ele é o Deus amigo. Ele é o Deus que ele te convida para uma amizade. É o Deus que te convida para um relacionamento. Jesus é a justiça por meio da nossa fé nele. Ele é a própria justiça que Deus nos concedeu por amor a nós. Então a graça é muito difícil de compreender essa graça, porque nós temos arraigado em nós uma visão que é cultural, dentro de um pensamento mecanicista cartesiano, onde nós nos pautamos no que é certo e no que é errado. Se eu caminho de forma correta, eu mereço premiações. Eu mereço tudo o que há de melhor. É a recompensa. E se eu, durante o caminho, eu erro, eu falho, eu peco, eu mereço a punição. Então Cristo, ele veio como justiça para transformar isso, porque em Cristo nós não somos condenados. Então nós temos acesso a esse perdão, a graça do perdão sobre nós, a graça dessa justiça que foi feita por amor a nós, para que todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos e nós nos arrependemos genuinamente, com o coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então Deus não resiste, ele já tem o perdão para te oferecer. Ele já ofereceu esse perdão através do Filho. O Filho é o mediador, é a justiça, para que todas as vezes nós sejamos reconciliados ao Pai através do Filho. E nós passamos a ter o direito de sermos filhos do Deus Pai, do Deus, do Filho unigênito, Cristo Jesus. E nós passamos a viver uma vida que vai sendo transformada de glória em glória, através dessa graça maravilhosa
derramada por amor a nós. Esse resgate por amor a nós. Imagine um pai que vê o seu filho em perigo. Ele fará de tudo para salvá-lo, certo? Assim é Deus conosco. Deus usou a cruz como caminho para nos trazer de volta para casa. A graça, ela está em tudo. Só que nós não conseguimos compreender, absorver. Muitas vezes por uma questão até mesmo de paternidade, falta de paternidade. Então não conseguimos compreender, entender, absorver a paternidade de Deus. A graça, a Bíblia, é um presente de Deus para nós. Porque a Bíblia não é só um instrumento de vida, mas a Bíblia, inspirada por Deus, nos faz conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus. A Bíblia, ela tem um poder, através dos seus ensinamentos, de nos transformar. Quanto mais nós conhecemos a Deus através da Bíblia, através dos seus ensinamentos, da palavra, do Evangelho, mas nós temos a oportunidade de olhar para nós, de sermos confrontados, a oportunidade de nos arrependermos e sermos transformados. Isso é a graça de Deus, através do amor dele por nós. É o favor imerecido. A fé, a Bíblia fala que Deus nos dá uma porção de fé sem medida. É a graça. Porque para que nós tenhamos fé em Deus através do Filho, é a graça de Deus. Para que nós possamos viver essa justiça, é a graça de Deus. Jesus fala para nós sermos mansos e humildes de coração, assim como Ele. Como um ser humano vai ter a capacidade de ser manso e humilde de coração, assim como Ele? Se Ele fala, Ele nos capacita para isso através da fé. Isso é a graça de Deus. Uma pessoa que comete uma barbárie da pior maneira possível, se essa pessoa se arrepende, ela tem o perdão de Deus, ela tem a chance de ser uma nova criatura e viver a novidade através do Evangelho, a novidade de vida através do Evangelho. Isso é a graça de Deus. Se nós que não somos isentos das dores, das piores fatalidades, circunstâncias difíceis, caóticas, porque nós vivemos a vida e nós estamos suscetíveis a coisas horríveis que a vida pode nos pregar. Pela fé, se nós confiamos em Deus, Deus transforma todas as perdas, as dores, sofrimentos, traumas, através de perdas, raízes que provavelmente você nem saiba de onde provém, quais foram as raízes. Deus pode transformar tudo isso em benignidade na sua vida. Deus deu inteligência ao homem e a ciência tem evoluído através da inteligência humana. Isso não é mérito humano, é a graça de Deus. Porque Deus deu inteligência ao homem, deu dons ao homem, deu essa capacidade ao homem
para contribuir, para servir a humanidade. É a graça de Deus. A medicina tem evoluído cada vez mais, tem descoberto formas de tratamento para curar doenças que outrora não tinha cura. É a graça de Deus sobre a humanidade. A tecnologia, Deus deu inteligência ao homem. Quanta evolução, quanto progresso na tecnologia que nos favorece muito. É a graça de Deus. Ao mesmo tempo que as pessoas utilizam da tecnologia na sua vertente ruim, da sua natureza, a sua natureza pecaminosa. Então, queridos, tudo é a graça de Deus. Se nós somos capacitados, se o seu coração é permeado de amor, se você é uma pessoa cheia de compaixão, que tem muita empatia pelas pessoas, é uma pessoa caridosa, uma pessoa sensível ao sofrimento alheio, isso não é mérito seu, é a graça de Deus. Tudo é a graça de Deus. Os milagres que nós recebemos é a graça de Deus. Por mais que você não alcançou, talvez não tenha tido uma resposta de um pedido que tanto você orou, suplicou a Deus e gerou essa expectativa em Deus e o resultado foi diferente. Você pode se perguntar, Kellen, e a graça? Não. Como eu falei, nós estamos suscetíveis. Para tudo tem um propósito. Mas você pode ter certeza que as suas súplicas, as suas orações, a sua fé não foi perdida. Deus vai transformar tudo isso num bem muito maior, num propósito muito maior. Isso é a graça de Deus. Se você vive com tantos conflitos, se você não tem tão bem definido a sua identidade e você sofre com isso, com essa falta de identidade, e você deseja tanto se descobrir, deseja ressignificar suas dores, e você pede a Deus, Deus está te ouvindo e Deus vai fazer por você. Isso é a graça de Deus. O sol está sobre os justos e os injustos. É a graça de Deus. Você não precisa fazer a obra e acreditar que você vai ser merecedor dessa graça, merecedor de receber as bênçãos, os favores, os olhos de Deus para você através das suas obras. Não. Independente das suas obras, se Deus quer fazer, Ele faz. Nós não entendemos e muitas vezes nos posicionamos como fariseus, religiosos farisaicos, que julgam e condenam conforme tudo que acredita como protocolos de doutrina da fé cristã. Isso pode, isso não pode. Você tem que caminhar assim. Então, se eu tenho que caminhar assim, eu vou ser agraciado por Deus. Não. Porque somente Jesus conhece o interior, no seu mais íntimo e profundo, em lugares no seu interior, que nem você conhece, você não acessa. É desconhecido para você, para Jesus não é desconhecido.
Jesus sabe as razões, os porquês. Isso é a graça. Deus, Ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente. É a graça. Ele faz o que Ele quer. Nós temos o costume de colocar Deus numa caixinha. Porque, na verdade, essa caixinha somos nós. Nós temos o hábito de adequar a definição, o conceito, a visão sobre Deus na nossa caixinha, na nossa limitação, na nossa miserabilidade humana, na nossa pequenez, na nossa mediocridade. Porque Deus é infinitamente maior. Deus é mistério. E não cabe a nós desvendarmos esse mistério na sua completude, porque não existe, não tem como. É um mistério infinito. E Deus, se Ele quer, Ele se revela a mim. Ele se revela a você da maneira como Ele quer, de acordo com o propósito que Ele tem para você. Isso é a graça de Deus. Jesus, Ele deixou as 99 ovelhas para pegar uma ovelha perdida. É a graça. O filho pródigo, ele decidiu pegar a sua parte da herança antes do tempo. E ele foi viver a vida dele. E ele torrou toda a sua herança. Ele fez tudo o que ele quis. E ele ficou na lama. E ele, mesmo assim com vergonha, extremamente arrependido, não tinha mais como, senão ele ia morrer. Ele voltou para a casa do seu pai. E ele ainda, arrependido, com vergonha, constrangido diante do seu pai, ele se submeteu e falou assim: me receba de volta, eu trabalho como um servo seu. E para sua surpresa, o seu pai o recebeu com festa e o colocou novamente na posição que sempre foi sua. Esse é o nosso Pai maravilhoso, abençoador, nosso Pai rico em misericórdia e em amor, com a bondade infinita que foge da nossa compreensão. É a graça sobre nós. Então, nós precisamos desconstruir uma cosmovisão sobre Deus, de que se você peca, se você está no mar, num lamaçal, Deus, Ele é tirano, você vai receber a punição por isso. Deus não vai olhar para você, porque você não é merecedor do amor de Deus. Precisa desconstruir essa cosmovisão. Jesus veio para nos perdoar, para transformar a nossa cosmovisão, para nós segui-lo, caminharmos com Ele de maneira livre e não com uma cosmovisão de que se eu obedecer a palavra, se eu obedecer aos ensinamentos de Jesus, eu vou ser abençoado. Você está com as motivações extremamente errôneas e equivocadas.
Porque Jesus sabe das intenções e das suas motivações. É buscar o Deus da bênção e não a bênção. Não buscar Deus porque você quer a bênção. É querer conhecer a Cristo e viver com Cristo de maneira livre, obedecer a Cristo de maneira livre, porque você entendeu e por temor a Ele, há uma reverência a Ele, uma reverência por amor a Ele. Você quer agradar Ele porque você ama Ele, por quem Ele é, pelo caráter dele, e não por interesses próprios. A graça não tem nada a ver com um jogo de barganha. A graça nos mostra que nós somos dependentes, suficientes de Deus, e não independentes e autossuficientes. A graça derrama aquilo que a gente menos espera, o milagre que tanto a gente almeja, mas que a gente acha que Deus não vai operar esse milagre, porque a gente está no pecado. E para sua surpresa, você recebe o milagre. E você não entende como, e você fica constrangido. Como Deus operou esse milagre e me abençoou se eu sou tão pecador? Então, Deus, Ele esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso coração. E Ele sabe de tudo. Ele sabe das suas motivações, das intenções que estão por trás, de todos os movimentos que você faz na sua vida em direção a Ele, em direção ao outro. E Ele sabe o que você vive de maneira inconsciente. E Ele sabe do que você precisa. Por isso que em Apocalipse diz, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, farei comunhão com você e você comigo. O maior presente que Jesus nos deu foi o seu Santo Espírito, porque Ele sabe que nós não temos a capacidade de nos rendermos a Ele, de reconhecer os nossos pecados, os nossos erros. E muitas vezes a gente pratica esses erros repetidamente, tem um hábito. E a gente quer sair disso e não consegue. Ele sabe por que você não consegue. E Ele sabe se realmente você quer transformar isso. E Ele vai te conduzir para isso. É a graça. Porque você não merece e nem eu mereço. Só o fato de nós acordarmos e respirarmos, abrir os olhos, o oxigênio para respirar é a graça de Deus.
podermos contemplar a natureza, o céu, o sol, a chuva, as árvores, as flores, os animais, os rios, os mares, um ecossistema diversificado que é uma pintura diversificada com uma criatividade infinita, infinita. É tudo de graça. É a graça de Deus. Paulo diz: quando estou fraco é que sou forte. A tua graça me basta. Quando estamos fracos, quantas vezes estamos fracos? E mesmo assim, sem forças, Deus nos usa de uma forma milagrosa que nós não compreendemos. É a graça. Podermos viver as experiências com Cristo, experiências sobrenaturais, é a graça. Os dons que Deus te deu, é a graça. Os talentos que Deus te deu, o talento natural onde está a sua vocação, é a graça. Oportunidades que vão surgindo no seu caminho, é a graça. A família é a graça. A vida é a graça. A salvação é a graça. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você contempla a graça de Deus. Poder acordar e ouvir um pássaro cantar é a graça. Ter a paz dada pelo Espírito Santo de Deus que pode habitar em você. Um ser pecador. A paz que seja todo entendimento é a graça. Ter esse amor incondicional, imensurável, é a graça. Mesmo em meio a tantas incredulidades, falta de esperança, falta de confiança em Deus, Ele faz por você, Ele cuida de você, nos mínimos detalhes, mesmo que você não veja. É a graça. Tudo é a graça. E se nós temos mérito em algo, naquilo que nós desenvolvemos e fazemos, se nós somos resilientes e desenvolvemos força, garra, perseverança, é a graça de Deus sobre você e sobre mim. É a graça. Eu espero que eu tenha te ajudado. E se você foi tocado por essa palavra, por essa mensagem de hoje, que você compartilhe com alguém. Se você encontrou um sentido em tudo que foi dito aqui, porque você vai abençoar, você vai ser um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa, na vida dessas pessoas. E ore a Deus, para que Deus venha
se revelar a você. Se você tem dificuldade de entender e absorver o que é a graça de Deus, peça a Deus de todo o seu coração, porque Ele é fiel, Ele é bondoso, amoroso, misericordioso e Ele vai revelar a você. Se você pedir de todo o coração, Ele vai se revelar a você. Ele vai revelar a graça dele a você. E você vai viver essa experiência. E se você quiser, compartilhe. Compartilhe aqui comigo. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Me despeço aqui agora de você e até a próxima. Um beijo no seu coração.